Bom dia, meus queridos irmãos. Fazendo o vídeo sobre a questão dos erros, e se nós devemos aprender com os nossos erros sempre, ou seja, seria a via de regra do aprendizado, né? E no qual eu discordo dessa ideia, e expus isso no vídeo anterior. Eu gostaria então de estender esse assunto para a nossa espiritualidade. E nós vamos entender que essa ideia de aprendizado com os erros é a base da doutrina da reencarnação, que é, na verdade, uma doutrina hindu, uma doutrina dos Jaina, ou do Jainismo, que também é um ramo da religião hindu, né, na verdade do século 6 a.C., eles trazem essa ideia de reencarnação. Por quê? Por um motivo bastante óbvio. Porque se você vai aprender com seus erros, uma vida não é suficiente, nem duas, nem três, nem quatro, porque o método de tentativa e erro, ele é muito custoso e demorado e leva um tempo grande, se não dissermos infinito. Então isso é bastante óbvio. Então, se nós analisarmos qual é a ideia do Evangelho, a doutrina de fé judaico-cristã, nós vamos perceber que a ideia é o oposto. Deus ele não espera a nossa evolução ou a nossa perfeição para a nossa salvação. Na verdade, Deus, percebendo que o homem era incapaz de se salvar, de ter essa evolução, mesmo que através de várias vidas, Deus envia um Salvador, que é Ele próprio, segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus vem para que esses humanos, pecadores, imperfeitos, na sua incapacidade de melhorar a se chegar a um ponto de perfeição para ter o mérito, para passar para uma outra vida que seja eterna, que seja melhor. Inclusive, essa é uma característica da religião hindu, é o asceticismo, porque eles buscam essa perfeição, ou seja, para você passar para um mundo espiritual melhor, tá? É necessário que você seja alguém totalmente desprovido de defeitos, de paixões, de vícios, o que, na perspectiva da existência humana, é impossível. Então, a cosmovisão cristã, ela difere totalmente da ideia de reencarnação. Então, a ideia cristã, ela é baseada no mito, né? no assunto central bíblico, que é a criação, a queda, a redenção e a restauração, ou a consumação. São essas 4 fases, eu gostaria aqui de expor. Então, essa é a ideia hindu, a ideia da reencarnação. Então, se nós olharmos aqui no budismo, no jainismo, eles têm essa ideia numa vida você é uma mulher, em outra vida você é um homem, você é um guerreiro, depois volta a mulher de novo, depois é um homem novamente, depois aqui é uma mulher, uma dona de casa, até se chegar a esse ponto aqui, de ser uma pessoa evoluída e iluminada. Dentro da teoria cristã, isso não é visto dessa forma. Não é visto dessa forma. Por isso que não existe religião cristã que acredite em reencarnação. Porque a base do entendimento, a cosmovisão cristã, bíblica, é que o homem já foi criado perfeito.
Ele não tinha que evoluir, ele não tinha que melhorar, porque Deus já criou todas as coisas perfeitas. Deus criou um universo perfeito, com criaturas perfeitas. Adão foi criado perfeito. Adão era pleno em todas as suas capacidades. Tudo aquilo que Deus queria que Adão fizesse, Adão era capaz de fazer. Tá? Mas houve a queda, ou seja, o homem ele decaiu desse estado de perfeição. E agora a humanidade vive num estado de corrupção, porque ela foi corrompida em Adão. Ela foi corrompida no seu início. Tá? E para resolver essa questão é necessário uma redenção. Então Deus faz um ato, ele tem um plano e ele executou esse plano de redenção. Na plenitude dos tempos, ou seja, a plenitude dos tempos na Bíblia é quando Jesus veio. Ali foi a plenitude, ali foi o ápice, ali foi o final do filme. Quando Jesus diz, está consumado, lá na cruz, antes de morrer, ele diz, está consumado, ali acabou o filme. Ali acabou a história, ali foi a plenitude, ali é onde tudo foi executado. Ali a história terminou. O que nós estamos vivendo hoje é só um desdobramento de uma história que já terminou, de uma história que já foi concluída. Tá? Hoje é só um eco, é só um desdobramento até a segunda vinda de Cristo. Tá? Então, dentro da cosmovisão cristã, nós temos aqui Deixa eu melhorar aqui a imagem. Nós temos a criação, a queda, a redenção, consumação e restauração. Essa é a ideia cristã. Ou seja, Deus não espera de nós uma evolução, porque Ele sabe da nossa incapacidade de nos livrarmos das nossas paixões, dos nossos pecados. Né? O processo de santificação é esse processo de libertação de pecados. Mas ele não vai ser pleno, ele não vai ser total. E é por isso que nós precisamos de um Salvador. Porque vamos morrer em pecado, vamos morrer pecando. Isso não importa quantas vidas Deus nos desse, porque uma vez que a nossa natureza ela é corrompida, não tem como melhorar. Você só melhora algo que já é bom, que consegue ser bom, que consegue melhorar. Mas o ser humano ele tem uma natureza corrompida, ele tem uma natureza perversa, ele tem uma natureza má. Então, escravo dessa natureza ruim é incapaz o homem é incapaz de melhorar. Ele é incapaz de evoluir, né? E chegar a esse ponto do nirvana budista, né? Esse grau de iluminação máxima, né? Ou seja, onde ele alcança o seu estado de divindade. Não é assim, né? Essa ideia é muito perigosa, porque mexe com o nosso futuro. Ou seja, aquele que acredita na reencarnação, ele acredita em karma e dharma. Ou seja, se ele não conseguiu evoluir o suficiente, ou se, pelo contrário, ele cometeu mais erros, fez mais coisas ruins, saiu mais do eixo, ele vai ter o seu karma para que ele seja colocado novamente no eixo. Mas o que a Bíblia diz é, olha, morreu uma vez, acabou. Morreu uma vez, depois disso vem um juízo. Depois vem um juízo. Para a condenação daqueles que morreram nesse estado de condenação. Ou seja, o inferno, que é a absoluta ausência da bondade, da graça de Deus. E a salvação para aqueles que morreram em Cristo, que foram colocados na arca para serem salvos do dilúvio. É esse o simbolismo da arca. Jesus é a arca. Então, aqueles que morrem em Cristo, eles são salvos. Eles são salvos de seus pecados, eles são salvos da condenação do inferno.
Então, Jesus, sabendo disso, o que ele faz para os seus discípulos? Ele estabelece a grande comissão. Já que não é aprendizado por tentativa e erro, mas é pelo contrário, é por revelação. É por isso que Deus revela a sua palavra, a sua vontade, os seus planos, o seu propósito. Deus revela o seu juízo que ele vai executar. Né? É por isso que Jesus então diz para os seus discípulos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, se não é por evolução, por reencarnação, é de que modo então? É por revelação. E se é por revelação, então essa palavra, essa verdade, ela precisa ser revelada às pessoas. Essa palavra precisa ser do conhecimento das pessoas. Elas precisam ter contato com essa verdade, com essa informação, que a Bíblia chama de Evangelho. As boas novas, a boa notícia. A boa notícia é: éramos incapazes de evoluir, de melhorar, a chegar ao nirvana budista de iluminação espiritual, a um estado de divindade. Portanto, éramos incapazes, somos incapazes de nos salvar dos nossos próprios pecados, da nossa própria corrupção, do nosso próprio estado decaído. Então a boa nova é que, diante desse cenário tão ruim que nos traria a condenação eterna, Deus, o próprio Deus, veio e recebeu no nosso lugar a punição por esses pecados, por esse estado de queda. E porque ele recebeu a punição, esse preço foi pago. Esse preço foi pago por ele, e por meio dele, por esse crédito que ele conquistou na cruz, eu posso ser salvo. E uma vez que eu morra fisicamente, estarei com Deus eternamente, pelos séculos dos séculos. E lá eu não passarei por um processo de evolução, mas a minha natureza, que agora é corrompida e caída, se transformará num estado de perfeição. Aí sim, como a Bíblia diz, aí nós seremos como ele é. É isso que a Bíblia diz. Nós seremos como Jesus é. Estaremos com ele, para ele, louvando eternamente. Então fica essa palavra, essa reflexão. E aqui não é nenhum ataque ao hinduísmo, ao budismo. Eu até creio que essas pessoas estavam observando a vida, meditando sobre a vida, e chegaram nessas conclusões. Então, não entendo que não é uma guerra de religiões ou uma guerra de ideias, não é uma crítica ao budismo, nem aos hindus, nem aos jainistas, não é isso. Mas a verdade, ela é absoluta, ela não é relativa. E a verdade é o Evangelho, é a palavra revelada de Deus. É a palavra de Deus que foi revelada a nós, para que cheguemos ao conhecimento da verdade. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e te dê a paz. Em nome de Jesus.